Bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia a todos que está conosco aí nos quatro cantos do Brasil, bem como também em alguns países fora do Brasil. Hoje teremos aqui na sala 3 professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio, eu particularmente conheci no EMAPEM, que a gente fez aqui em Tangará da Serra, e é uma pessoa muito querida, sempre esteve presente com a gente aí, ao longo desse tempo, ao longo de alguns anos, em alguns eventos, em algumas parcerias, uma pessoa que eu particularmente considero uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito gente fina, que tem muito a acrescentar aí. Vou enunciar a palestra, né? O professor Marco Aurélio hoje, ele vai estar com a gente na palestra de número 15, né? E o título da palestra é Projetos de Educação Financeira na Prática dos Professores que Ensinam Matemática na Educação Básica. Então, uma das coisas que eu sempre coloco, o professor Marco Aurélio também compactou com bastante coisas, né? Do que a gente, enquanto GPM, compactua também, que é justamente colocar os pés na educação básica, dialogar com a educação básica e sempre tentar, de alguma forma, dar sua contribuição para o avanço da educação básica, para que a educação básica possa ter momentos de discussão, ter momentos de interação. Então, vou apresentar o professor. O professor Marco Aurélio, ele é líder, pesquisador e líder do grupo de pesquisa de ponta da Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador colaborador do PEA, Processo Ensino de Aprendizagem de Matemática na Escola Básica da PUC de São Paulo. O professor possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E doutorado em Educação Matemática pela Unesp Rio Claro, com o tema referente à educação financeira, produção de significados e educação matemática crítica. O professor é ex-professor de matemática da educação dos jovens e adultos da Rede Municipal e Estadual de Ensino de Juiz de Fora, com 15 anos de atuação e experiência na educação básica e educação de jovens e adultos. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando no Departamento de Matemática, e também é professor da linha 1, Formação de Professores de Matemática, do Mestrado Profissional em Educação Matemática, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também do Mestrado Profissional em Gestão Escolar e Avaliação, CAED, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor tem vasta experiência em educação básica, em educação matemática, com ênfase em avaliação de sistemas, instituições, planos e programas educacionais, currículo de matemática, educação financeira e tomada de decisões, avaliação da aprendizagem, análise de erros, análise de erro com artigos, né? E ensaios e resenha de vários periódicos nacionais e internacionais. Então, com vocês aí, eu convido o professor Marco Aurélio para estar presente com nós nesse momento. Bom dia, professor Marco Aurélio. Bom dia, professor Anselmo. Estou muito feliz de estar nessa manhã com vocês do Mato Grosso. Quero dar os parabéns ao GPM, da Unemate, e aí a você, ao Márcio Urel e toda a equipe, que é brilhante, que faz a educação matemática acontecer no Brasil. É o estado, acho que tem mais eventos e se preocupa efetivamente com a educação básica, a formação de professores, com uma centena de projetos
que vocês têm aí, que o Márcio lidera, né, e todo líder tem uma grande equipe, e vocês são a grande equipe do Márcio, então parabéns ao GPM por esse evento, e agradeço estar com vocês nesse evento, que para mim é o mais importante do ano. Eu fiquei esperando o ano inteiro o primeiro Enopen, e estou muito feliz de estar aqui. Foi o evento que eu mais esperei para participar, porque eu acredito muito nas ações e nos projetos que vocês vêm desenvolvendo na educação matemática. Então, parabéns. E já é um sucesso o evento desde ontem, e vai se consagrar hoje e amanhã, com certeza. Obrigado, professor. Vou deixar a palavra agora, o foco todo com você, e desde já te desejo uma boa palestra, uma boa fala, e logo depois a gente conversa de novo no final da palestra. Beleza? Maravilha. Então, bom dia a todos, pessoal, professores, professoras do Mato Grosso, de cidades que eu já visitei, né, que são cidades muito especiais para mim, Barra do Bugres, Tangará da Serra, e professores de todo o Brasil que estão no evento, e professoras que representam muito bem a profissão mais importante do Brasil hoje, ao lado dos profissionais da saúde, são os professores, né, que estão fazendo uma revolução na educação brasileira em períodos de pandemia, de muita restrição, né, de novas aprendizagens, de desafios, né, de incertezas. Isso faz parte da educação matemática e faz parte da educação matemática crítica, né? Essas incertezas, desafios, novos projetos que a gente tem que criar agora para se adaptar ao novo ensino, uma nova aprendizagem ou a novas aprendizagens, né, de forma remota, à distância, e quando tivermos vacina, né, presencial, quando for possível. O tema de hoje é um tema muito importante, né? Eu acho que para todos, que é o tema de projetos, né? Trabalhar por meio de projetos, que é fugir da sala de aula tradicional, é fugir do ensino tradicional vigente, né? Não que isso, o ensino, que tem muitas vezes maior foco na educação, né? Deveria ser um equilíbrio, ensino e aprendizagem, mas trabalhar por projetos, por exemplo, foi uma forma que eu consegui de dar aula, né? Como professor de matemática, eu fiz licenciatura em matemática, e todos sabem que na licenciatura há uma limitação, né? Você tem que, desde cedo, sair para dar aula, para aprender a dar aula, para aprender a preparar a aula e, sobretudo, para aprender a se preparar para uma aula, né? Não é só preparar a aula, você também tem que se preparar para aquela aula, né? Porque tudo pode acontecer numa sala de aula de matemática, né? As perguntas surgem, e quanto mais espaço o professor dá para os estudantes, quanto mais mediação docente há, mais ação há numa sala de aula de matemática. Uma sala de aula de matemática que funciona, no meu modo de ver, e que funcionou comigo, era aquela que eu estava interagindo o tempo todo com os estudantes, fazendo atividades que hoje a gente chama de projeto, né, mediando investigações, e aí há várias tensões nesse processo, não é fácil, não se aprende a fazer do dia para a noite, se aprende estudando, fazendo, lendo referenciais teóricos que podem ajudar a gente. Então, basicamente, eu vou dividir a minha fala, né, em 3 partes. A primeira parte, eu vou tentar explicar uma pergunta que eu faço para mim mesmo: por que trabalhar a aprendizagem por meio de projetos, né? E aí pode ser focado, no caso, como é o tema da fala, projetos ligados à educação financeira, mas isso que eu vou falar pode ser adaptado a qualquer área do conhecimento na educação matemática, por exemplo. Depois, que obstáculos que o professor pode enfrentar quando ele decide fazer ações por meio de projetos na sua sala de aula. E aí, isso é tudo baseado na minha vivência, na minha experiência. E, por fim, eu vou apresentar brevemente pesquisas que foram realizadas ou que estão em andamento aqui, né, que eu tenho orientado, que eu tenho mediado. São pesquisas com bolsistas meus,
de iniciação científica, de mestrado ou de doutorado e que podem servir de mote, né, de motivação, de temática para outros professores fazerem em suas salas de aula. Então, a primeira parte é por que trabalhar aprendizagem por meio de projetos, né? Então, aí você vê que nessa questão eu já tiro a palavra ensino, não porque ensino não seja importante, mas porque no meu modo de agir no ambiente de sala de aula ou fora da sala de aula, a gente aprende junto, né? Não há uma diretriz, eu vou ensinar e alguém vai aprender. Nós vamos aprendendo juntos. É muito mais difícil ser professor assim, né? Não digo que seja fácil chegar lá e ensinar e os alunos copiam e reproduzem em folhas e depois a gente corrige aquilo e dá uma nota. Isso também não é muito simples, né? Controlar uma turma muito heterogênea não é uma tarefa fácil do professor. A gente aprende com o tempo que nem deveria usar essa palavra controlar. Nós deveríamos vivenciar a educação de uma forma harmônica, né? Mas isso, no meu caso, ocorreu por meio de projetos. Eu tive que começar a fazer projetos, senão eu não conseguia dar aula, né? Turmas muito grandes, salas pequenas, uma diversidade muito grande de interesses, cultural, social, tanto na rede particular quanto na rede pública, e um desinteresse, muitas vezes, do que eu ia ensinar, né, por vários motivos, e aí eu comecei a tentar entender o que os alunos queriam, né, qual era a necessidade deles, quais eram os interesses, efetivamente, né, o que eles precisavam aprender de matemática para viver no ambiente que eles estavam residindo, trabalhando, o que eles precisavam no trabalho deles, efetivamente de matemática. E a educação de jovens e adultos, né, que eu fiquei 15 anos, me ajudou muito a didatizar os meus conhecimentos e a trabalhar com os estudantes, e aí o termo que eu usava era professor pesquisador, estudante pesquisador. Ou seja, a gente tinha que descobrir juntos como resolver problemas básicos, né, problemas simples, problemas do cotidiano, que são aqueles que efetivamente a gente usa a matemática para resolver, né? Por exemplo, como fazer um financiamento hoje, como calcular uma parcela, ver se tem juros embutidos, como tomar uma decisão utilizando conteúdos de matemática financeira, como entender os gráficos e a situação econômica que o país anda vivendo, como entender hoje o preço do arroz, feijão e óleo de soja que dispara o tempo todo, essa oscilação muito grande do dólar, né? Como que se pode influenciar a vida dos brasileiros. Então, eram temas que foram tratados e hoje são muito pertinentes, né, para que você possa possibilitar ao estudante desenvolvimento da materacia financeira, que é a utilização da matemática, né, ou ter habilidades e competências usando matemática para tomar decisões de cunho financeiro e econômicas no dia a dia, né? A literacia propriamente dita, né, como você lê um anúncio que está lá em português e entender o que está escrito naquele anúncio, naquela oferta, como você lê um contrato, né, e depois não ter que procurar o PROCON para reclamar que você não entendeu alguma norma e está sendo penalizado, e a tecnoracia, né, que é as habilidades e competências para você usar instrumentos, né, tecnológicos, celular, computador, planilhas, para estruturar a sua vida financeira e tomar decisões. Então, seria o tripé, né? A gente tem que, ao desenvolver projetos, se preocupar com o desenvolvimento da materacia financeira, que alguns chamam de literacia financeira, mas esse termo materacia eu uso nas minhas pesquisas, ele é derivado do Biratan D'Ambrosio e do Olis Cobismose, né? Um usa materacia, o outro matemacia, mas são as habilidades e competências que nós devemos desenvolver para tomadas de decisão financeira, né? Isso é um processo, não basta ensinar matemática financeira, você tem que estar trabalhando de forma interdisciplinar e, às vezes, transdisciplinar para que o aluno tenha uma visão geral do uso da matemática no seu cotidiano, no seu dia a dia, além da sala de aula. A tecnoracia, que é as habilidades e competências para você usar instrumentos tecnológicos para a tomada de decisões, para organizar a sua vida financeira. E a literacia, que são as habilidades e competências para a gente ler
um texto e produzir significado, entender o que aquele texto está dizendo. Então, essas três habilidades, eu acho que são importantes quando a gente vai desenvolver projetos com os colegas, com os estudantes. Então, por que trabalhar a aprendizagem por meio de projetos? Primeiro, porque é uma perspectiva diferente de aprendizado, que vai além de memorizar o conteúdo das aulas, né? Quem foi estudante na década de 80 e 90, como foi o meu caso, como era a sala de aula? O professor falava, a gente ouvia, a gente copiava, depois fazia questionários, aí tinha uma prova, a prova era baseada nos questionários, a gente memorizava, reproduzia, um dia depois da prova, ou algumas horas depois da prova, não lembrava mais de nada, né? Era a chamada decoreba. E isso acontecia nas várias disciplinas, porque era uma forma que a gente tinha de passar de ano, né? De ser aprovado. Era o sistema vigente, né? O sistema de, entre aspas, aí, transmissão de conhecimento, como se isso fosse possível. O professor ficava lá falando, a gente ouvindo e depois reproduzindo. Né? Com o avanço das tecnologias na escola, com o avanço ou uma superação do movimento da matemática moderna, ou da matemática moderna, efetivamente. Né? Com as pesquisas em educação matemática começando a ficar fortes na década de 90, novas possibilidades, novas metodologias adentraram a sala de aula, né? Isso fica muito claro nas pesquisas dos pesquisadores lá de Rio Claro, né, na Unesp de Rio Claro, que tem o programa de educação matemática mais antigo do Brasil, que deve ser sempre lido as pesquisas, né, refletido sobre essas pesquisas. As pesquisas lá mostram que houve uma mudança de rumo, né, da educação, e aí a gente sai dessa perspectiva de ensino, de ensino tradicional vigente, para convergindo, começando a convergir para uma aprendizagem significativa. Uma outra motivação para você trabalhar por meio de projetos, né, com foco na educação financeira, por exemplo, é você propor cenários para investigação, como o Olives Kovismose nos apresenta no seu artigo do ano 2000, né, que está no Bolema, cenários para investigação. São ambientes que você vai criar, né, na sua sala de aula, em ambientes que você vai ter uma pergunta, os alunos vão trazer uma pergunta e nós vamos investigar juntos, né, as possibilidades de resposta para aquela pergunta. Então, por meio de projetos também a gente escapa daquela mesmice que problema de matemática tem sempre a mesma resposta, ou tem uma resposta só. Né? Você começa a achar várias respostas para um dado problema, e aí cabe ao professor que está mediando ver qual a resposta que é a que cabe melhor naquela situação, né, junto com o grupo de estudantes. Uma outra possibilidade aí, porque trabalhar, uma outra justificativa, é a oportunidade de pesquisas interdisciplinares no contexto escolar, né, de forma presencial ou remota. Então, não é só a matemática que está ali no foco, né, você começa a se aproximar das outras disciplinas, a matemática e a história, a matemática e a geografia, a matemática e a biologia, a matemática e a filosofia, a matemática e a educação física, a matemática e a língua portuguesa, a matemática e a língua inglesa, de forma que você consiga atacar vários problemas, né, que envolvem contextos financeiros e econômicos, que as outras disciplinas podem te ajudar. A história pode te ajudar bastante a entender a evolução do sistema econômico, né? Por que hoje nós utilizamos cédulas, moedas. A geografia também pode explicar os contextos, né, de negociações que andam ocorrendo e por que isso impacta países como o Brasil, né? Por que a disparada do dólar é prejudicial para o Brasil, por que quando nós temos uma safra muito grande de grãos, mas ela não fica aqui, o que acontece com o preço desses grãos para quem vai ser consumidor dentro do Brasil, enfim. A geografia pode te ajudar nesse sentido. E as outras disciplinas também, a biologia, a entender, né, quais são os impactos financeiros e econômicos de uma pandemia que a gente anda vivendo, né, onde nós tivemos que mudar praticamente 100% da nossa vida para se adaptar a uma nova fase que a gente está vivendo, né, e aí a filosofia também pode entrar com muita teorização
sobre o pensamento filosófico, sobre o pensamento econômico, sobre aqueles que construíram a base, né, da economia no mundo, enfim. A gente tem várias pesquisas que podem ser feitas de forma interdisciplinar, multidisciplinar, no contexto de sala de aula, seja ele presencial ou agora de forma remota, né, como anda ocorrendo as ações escolares. Um outro motivo, né, uma outra justificativa é que você muda o foco do professor que fica lá passando matéria no quadro, dando conteúdo, né, muitas vezes reproduzindo o livro didático, sem muita reflexão, você passa a ter um professor pesquisador mediador, né, é aquele que vai levar algumas perguntas ou vai pedir aos estudantes que criem questões de investigação, né, e o interesse dos estudantes, né, em investigar tem que ser, obviamente, levado em consideração, porque aí eles se sentem mais envolvidos no processo de construção coletivo do conhecimento, né, em ações colaborativas, ou seja, vão trabalhar juntos uns com os outros para resolver problemas que muitas vezes eles têm no seu bairro, na sua rua ou na sua cidade. Né? Então, há a figura do professor pesquisador e os estudantes pesquisadores e investigadores. Né? O estudante para de ficar estático ali na carteira, sentado, e ele começa a trabalhar em células, né, diferentes dentro da sala de aula, fora da sala de aula, em ambientes virtuais de aprendizagem, como anda ocorrendo hoje nas várias disciplinas escolares. Né? Mais um ponto é o respeito à experiência discente, né? Ou seja, você passa a respeitar o conhecimento tácito do estudante, aquilo que ele traz, né, da sua história de vida, né, e tudo isso vai ser aproveitado no desenvolvimento do projeto, porque os estudantes não chegam como tábuas rasas na escola, eles trazem uma história de vida muito rica, eles trazem experiências, né, eles trazem alegrias, trazem tristezas, trazem desilusões, foram enganados quando compraram determinado produto, tiveram que pagar juros, contrataram um empréstimo e agora não sabe como que vai pagar, assinou um contrato sem lei, enfim. E, sobretudo, um respeito à história de vida desses estudantes, né? E aí o professor passa a vivenciar uma aprendizagem junto com essas histórias de vida, né? Outro ponto é a promoção do desenvolvimento, que eu já falei, né? Da materacia financeira, da tecnoracia e da literacia, efetivamente. Um outro ponto, a promoção da autonomia discente e da cidadania, né? Quando você trabalha com ações de projetos, o estudante se sente empoderado, né? Esse termo que ficou muito famoso nos últimos anos. Ele se sente habilitado, capacitado, motivado, encorajado a resolver um problema que muitas vezes ele mesmo trouxe para a sala de aula para problematizar com o professor e os seus colegas. Então, e quando nós nos sentimos empoderados, né, nós nos sentimos mais cidadãos, obviamente, mais participativos. Né? Tivemos eleições no último domingo, e é uma forma que a gente tem de mudar o nosso país de forma cidadã, ir lá e votar em candidatos capacitados, que vão nos representar bem. Ou seja, envolver os estudantes, né, na ação é um grande passo e é o passo decisivo para a aprendizagem e para o desenvolvimento da autonomia e da cidadania. Uma outra justificativa, o desenvolvimento da criticidade discente, né, em ações de pesquisa com seus colegas, participar de trabalhos colaborativos, aprender a entender a opinião alheia, a respeitar o outro, né, a divergir com respeito daquilo que está sendo postulado pelo colega, a investigar junto, a errar junto, a aprender a acertar junto. Né? Tudo isso favorece muito ao aspecto da criticidade, da investigação, do uso da razão, do uso da emoção para tomar uma decisão, principalmente em ambientes financeiro-econômicos. Né? E, sobretudo, é o trabalho colaborativo, é trabalhar junto, né, em equipe, é aprender a hora certa que você tem que tomar uma decisão, que falar, que argumentar, para que o grupo consiga resolver aquele problema que está ali na roda, né? Mais uma justificativa propiciar ao estudante escolher temas que quer investigar e aprofundar seus conhecimentos. A realidade dos docentes, em geral, é muito diferente da realidade de muitos discentes. Né? Então, os problemas financeiros e econômicos que eu tenho que resolver na minha vida
geralmente são diferentes. Podem ter alguns que são muito comuns, como o que eu vou comprar no supermercado, eu vou parcelar um produto em quantas vezes, mas há problemas que são inerentes a cada contexto ali de bairro, de rua, de família, né? Então, os estudantes trazem muitos temas interessantes que a gente nunca pensou, né, para a sala, trazem perguntas, algumas a gente já pensou, do tipo, é mais viável financiar um bem ou guardar o dinheiro numa aplicação e daqui a alguns meses pagar à vista e aí ter uma gordurinha do dinheiro que sobrou? É mais viável alugar um imóvel ou financiar um imóvel? Eu devo comprar um título de capitalização ou eu devo guardar o dinheiro na poupança? Enfim, são várias questões que vêm, né? Eu devo fazer compra de uma vez só ou eu devo ir comprando aos poucos, fazendo pesquisa nos supermercados? Em período de pandemia está muito difícil ficar indo toda hora no mercado. Então, como é que eu faço o dimensionamento daquilo que eu vou comprar, né? O que é importante eu comprar para não estragar, para não produzir o tal lixo gelado, né? Aquele alimento que você deixa dentro da geladeira, não consome e ele é desperdiçado, ele é estragado, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo, por falta de dimensionamento daquilo que a gente tem que efetivamente comprar, consumir e não desperdiçar, né? Então, tudo isso contribui muito para a maturidade dos estudantes e para a criticidade e cidadania desses estudantes, né? Possibilitar os estudantes aprenderem metodologia de pesquisa científica, né? Não é dar uma aula universitária de metodologia científica na sala de aula, não é nada disso, né? Muita gente nem suporta isso quando é adulto, imagine quando é mais jovem. É trabalhar os princípios, né, essenciais de como você faz uma investigação científica, né? E no momento que a gente anda vivendo, por exemplo, educar para discernir entre uma notícia verdadeira, uma fake news, é super importante, né? O que é notícia verdadeira hoje no Brasil e no mundo? O que é fake news? Você ter uma educação toda voltada para esse tipo de investigação já é um bom passo, porque se começa uma investigação acreditando em fake news, vai dar tudo errado, ou acreditando em casos particulares, né? Então, você tem que possibilitar aos estudantes conhecimento básico sobre metodologia de pesquisa científica, para ele saber o que é uma hipótese, como é que você faz um questionário online agora, como é que você trabalha alguns dados, né? Como é que você usa médias, como que a estatística pode te ajudar a tomar uma decisão, né? E aí você tem a educação estatística, literacia estatística, como que você usa a matemática financeira, né? De forma crítica para esmiuçar um problema, para saber resolver um problema efetivamente do dia a dia. Enfim, é importante que os estudantes tenham noções básicas de pesquisa científica, de metodologia de pesquisa científica, né? Um outro ponto é descobrir que há diversas respostas para uma dada situação, problema. Isso, no contexto financeiro e econômico, é muito natural, né? Qual é a resposta do problema? Em matemática financeira, pode ser 5%. Na vida, não é 5%. Você vai ter várias possibilidades, né? Você tem vários caminhos a tomar para resolver um problema financeiro e econômico e muito mais ainda para tomar uma decisão. Ninguém sai de casa um dia e fala, eu vou comprar uma casa, e vai lá e compra a casa. Você tem todo um preparo, né, para fazer, ou deveria ter, até tomar uma decisão concreta desse nível, né, que é uma decisão que muda a sua vida, né? Ou adquirir um carro, ou não ter carro, ou passar a alugar carro, ou andar de bicicleta, enfim. Para tudo, nós temos que trabalhar várias hipóteses até tomarmos uma decisão, né? Isso demonstra uma responsabilidade, tanto com a nossa vida financeira e econômica, com a nossa comunidade, quanto com o nosso planeta, né? Se cada um decidir viver como consumidor, como quer no planeta, o resultado nós já estamos vendo aí, né? O colapso ecológico, que é negado por muitos, mas que cientistas sérios já confirmaram que o planeta está se esgotando muito rápido, porque nós não temos tido comportamento ecológico responsável, né? E aí eu indico 2 livros aí para quem quer começar a entender o que eu estou falando, desse pensador Ailton Krenak, né, que é doutor honoris causa aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é do Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais, numa área que foi devastada aí por uma grande empresa, né, que todos conhecemos,
com o vazamento de uma barragem, que é reincidente, né, vive acontecendo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo ou A Vida Não é Útil, né? São os dois livros importantes aí que eu acho que deveriam ser trabalhados hoje na sala de aula de matemática ou qualquer sala de aula de outras disciplinas, né? Aqui você passa a entender por que a educação financeira, a educação voltada para um consumo sustentável, né? E passarmos a questionar esse capitalismo que nós andamos vivendo é necessário nos dias atuais. E isso, trabalhar em projetos, é um prato cheio, vai dar muito resultado bom, os estudantes vão ficar muito motivados e vão efetivamente aprender matemática. Mais um ponto, descobrir, bom, já falei, utilizar-se de conhecimentos matemáticos para resolver situações, problema de cunho financeiro e econômico, né? Então, você vai trabalhar função exponencial, você vai trabalhar função logarítmica, você vai trabalhar juros, você vai trabalhar taxas, você vai trabalhar diversas matrizes, enfim, tem muitos instrumentos matemáticos, né, que podem te ajudar a tomar boas decisões financeiras e econômicas, né? O professor tem que saber a matéria que ele vai ensinar, é óbvio, isso aí é óbvio, todo mundo já sabe. Agora, como ele vai problematizar aqueles conteúdos para os estudantes depois utilizarem, né, para resolver os seus problemas nos projetos que estão em andamento, aí é que é o passo decisivo aí da mediação docente. E, por fim, utilização de diversas tecnologias. Para quê? Para você modelar problemas, estudar os problemas e efetivamente resolver, né, parcialmente ou definitivamente, problemas de cunho financeiro e econômicos, né? Então, a modelagem matemática é uma metodologia muito potente, né, para ser problematizada em projetos de educação financeira. Você tem também o uso diverso de tecnologias, né, que vai desde o lápis, da borracha, do papel, das planilhas impressas até planilhas virtuais, celular, aplicativos, calculadoras de diversos tipos, né? O GeoGebra, que já há professores utilizando para resolver problemas financeiros e econômicos, modelar problemas financeiros e econômicos, enfim. Você tem uma gama de instrumentos e aí é adequar àquela comunidade que você está trabalhando, o que é possível utilizar de tecnologia no ambiente que está sendo propiciado ali o desenvolvimento do projeto. Então, esse foi a primeira fala que eu criei para conversar com vocês, que é por que trabalhar a aprendizagem por meio de projetos. Então, eu dei várias respostas possíveis, não são absolutas, são respostas que eu tenho me dado para continuar motivado a fazer projetos com os meus estudantes, agora, no momento, os bolsistas de iniciação científica ou os orientandos de mestrado ou de doutorado. Então, são essas as respostas que eu acho que eu tenho me dado, né, e que podem servir de motivação para quem quer desenvolver projetos na sala de aula. Que obstáculos que o professor pode enfrentar, né? Porque quando a gente fala assim, fazer projeto é assim, vai lá e tem essas possibilidades, mas aí, no cotidiano escolar, a gente sabe que tem vários obstáculos que a gente enfrenta para desenvolver projetos, ou para sair da aula expositiva, né? Para sair do tradicional, do ensino tradicional vigente. Tem obstáculos, né? Esses obstáculos muitas vezes irritam a gente que quer sair um pouco do roteiro, em vez de ir para o norte, começar a navegar para o sul, né? E esses obstáculos, primeiro, o professor tem que ser muito profissional nessa hora, ele tem que ser muito organizado, ele tem que apresentar um projeto para a direção, para a coordenação, para a supervisão muito bem feito, né? A ponto de que realmente reconheça-se o esforço daquele professor em realizar uma tarefa que não é nada trivial e muitas vezes nós não fomos preparados nas licenciaturas para desenvolver projetos, né? Hoje eu fui coordenador 4 anos do PIBID e reconheço, o PIBID é um grande projeto, né, institucional que possibilita aos estudantes de licenciatura ou a residência pedagógica também o desenvolvimento de projetos em sala de aula, de atividades diferentes, de atividades lúdicas, né, que saem do roteiro do ensino tradicional vigente. Mas na época que eu estudei, na década de 90, não tinha PIBID, a gente fazia ensaio, era meio que no modelo acerto e erro, né? A gente ia, fazia, via se dava certo, continuava fazendo. Se estava errado, parava de fazer. Hoje você tem
os estágios, né? Você tem o PIBID, você tem pesquisas que estão sendo feitas em iniciação científica muito boas, né? Trabalhos de conclusão de curso que eu tenho acompanhado, orientado ou avaliado, que também trazem uma grande esperança, né, para as práticas docentes de matemática na sala de aula, nesse novo panorama que se abre aí num período pandemia e pós-pandemia. Mas que obstáculos que o professor pode enfrentar? Primeiro é o currículo. O currículo é um grande obstáculo se o professor continuar vendo o currículo como algo engessado, né? Algo impenetrável, algo imutável. Né? Então, a aula expositiva, teste, prova e cumprir ementa, que muitas vezes está desconectada com a realidade discente, atrapalha muito, é um grande obstáculo e vai impossibilitar a aplicação, né, a criação e a execução de projetos. Né? Então, se o currículo continuar do jeito que está de matemática, né, que, na minha visão, super inchado, você prepara um estudante, né? As escolas preparam 14, 15 anos para fazer o Enem, depois o estudante entra na universidade e não sabe fazer uma regra de 3, isso na área de ciências exatas, né? Ou lê uma informação e não consegue decodificar, produzir significado sobre aquele texto, então o que ficou fazendo 15 anos na escola? Então nós precisamos de fazer uma reflexão, a escola do século 21 é a escola ainda, em boa parte do Brasil, medieval, né? A escola do século XV, XVI e XVII. Então, esse currículo engessado atrapalha muito. Segundo, o conservadorismo e crença de que basta ensinar que os estudantes vão aprender. Né? Não é verdade. Né? O ensino é garantido, a aprendizagem não é. Você pode ir lá, ensinar, e o estudante efetivamente não produzir significado sobre aquilo e não aprender. Está aqui o meu gato que está aqui atrás, o Didi, ó. Eu posso ensinar para ele alemão, né? Eu estudo alemão, vou ensinar para ele alemão. Ele fica ali quietinho, olha, ele está ali quietinho, ele gosta, ele, né, adora ouvir frases, palavras em alemão. Quer dizer que ele aprende alemão? Não. Então, eu estou dando um exemplo aí felino, mas muitas vezes, infantil, muitas vezes os professores agem assim, eu vou lá, dei uma ótima aula online. Então, os estudantes não obrigatoriamente vão aprender. Então, o conservadorismo e uma crença de que basta ensinar, ele atrapalha muito, né? São obstáculos também que podem atrapalhar a prática de projetos. O professor como centro e detentor do conhecimento. Parece que eu estou falando de algo inacreditável, mas muitos professores ainda acham que são aqueles que têm o máximo conhecimento, porque estudaram mais do que os estudantes. É óbvio que nós estudamos mais do que os estudantes. Agora, as perguntas que eles fazem são de realidades diferentes das nossas e trazem um conhecimento diferente, né? Os estudantes têm outros conhecimentos, como nós temos os nossos conhecimentos. Então, é preciso que a gente desça, né, dessa torre de marfim, que muitas vezes muitos professores vivem, e eu já vivi, a gente desce ali do palco para estar com a plateia, né, que são os nossos estudantes, que é o nosso público, que é a nossa razão, efetivamente, de estar ali, né? Um outro ponto, né, que é um obstáculo, é o desconhecimento docente ou formação inicial baseada em aulas expositivas e atividades burocráticas, né? Como foi a minha licenciatura. Eu passei a minha licenciatura, né, 4 anos e meio em silêncio, não falava nada, não perguntava nada, não respondia nada, porque não havia abertura dos professores para participação em sala de aula. Eles davam ótimas aulas, né, muito bem feitas as aulas, uma didática em geral muito boa, mas num espaço de 50, 100 minutos eu não conseguia entender muita coisa que era falada ali. Ou seja, tinha um bom ensino, mas não tinha uma aprendizagem efetiva da minha parte. Então, eu precisava ir horas e horas fora da sala de aula para tentar entender o que estava sendo problematizado. Né? O excesso de aulas expositivas, quando nós deveríamos estar fazendo, né, rodas de conversa para problematizar soluções para problemas importantes que frequentam a nossa vida. Né? Se nós tivéssemos feito isso antes na escola, não estaria essas incertezas tão grandes, inseguranças, num período, por exemplo, de pandemia, onde nós tivemos que nos adaptar porque a aula expositiva não funciona mais. Né? Em ambientes online, o estudante desliga a câmera, desliga o microfone e a gente perde o controle sobre o que está acontecendo naquela sala de aula. Se você não pedir e muitas vezes obrigar para ligar a câmera,
a gente está ali falando, né, num oásis, num deserto, a gente não tem retorno muitas vezes. Então, se nós tivéssemos seguido Paulo Freire bem antes da pandemia, né, praticado os ensinamentos do nosso patrono da educação e outros, né, que estão aí na educação matemática, já com pesquisas consolidadas, ou seja, se a formação de professores, né, que hoje eu uso outro termo, transformação de professores, tivesse ocorrendo efetivamente, hoje nós não estaríamos caminhando numa camada de gelo tão fina, né, não estaríamos tão inseguros caminhando na neblina. Mas nós vamos superar isso com criatividade, com competência e com projetos, efetivamente. Limitações impostas nos ambientes escolares, né, seja de espaço, tem escola que não tem quadra, não tem laboratório, não tem biblioteca, isso é a maioria no Brasil, né, por incrível que pareça, boa parte das escolas não tem espaços para desenvolvimento de atividades fora da sala de aula, ou muitas vezes limitações impostas pela própria direção e a coordenação escolar, que fica obrigando os professores a dar aulas para preparar para avaliações em larga escala. Eu pesquiso avaliações em larga escala há 10 anos e você vê os equívocos, né, que são os ensinos voltados para acertar questões de exames de avaliações externas, né, que vão ser aplicados na escola para aumentar a IDEB, né? Não interessa muitas vezes a aprendizagem, tem que aumentar o IDEB geral da escola lá, a escola tem que estar com o IDEB bom, mesmo à custa da exclusão da maioria dos estudantes, né? Então, muitas vezes, a direção, a coordenação e a supervisão ou jogam a favor, né, dos projetos, ou então elas se colocam numa posição de obstáculo que dificulta muito ao professor, e muitos não ficam nessas escolas, eles pedem transferência porque eles querem fazer do projeto a sua ação docente permanente, né, construir conhecimento junto com os estudantes. Um outro penúltimo ponto é a imposição do cumprimento do livro didático, né? Nós precisamos urgentemente de uma revisão dos livros didáticos no Brasil. Há livros didáticos com erros conceituais, há livros didáticos com conceitos financeiros e econômicos equivocados, com preconceito, com uma inadequação total vocabular, né, com graves exclusões, microagressões, microexclusões, livros didáticos ainda medievais, né? Nós precisamos rever, e aí a figura dos educadores matemáticos é importante para produzir cada vez mais livros didáticos que estejam conectados à realidade que a gente vai viver agora, né, daqui para frente, que é a realidade da sala de aula invertida, do ensino híbrido, da aprendizagem baseada em problemas, dos cenários para investigação, e os livros didáticos boa parte deles vai totalmente na direção contrária a isso que eu estou falando, né? E totalmente desmotivador. O estudante, em geral, não se sente motivado a abrir um livro didático para aprender conteúdos financeiros e econômicos ou de matemática em geral, né? E, por fim, a gente modificar um quadro, né, de desinteresse discente. Ano após ano, os estudantes vêm cada vez mais se desinteressando mais do ambiente escolar, da matemática. Por quê? Porque não é atrativo, né? Simplesmente não atrai atenção. Não que tudo tenha que ser feito com efeitos especiais, mas nada também ser feito com efeitos especiais não dá. Os estudantes têm que ser entendidos, têm que ser analisados a demanda, o que é urgente para esses estudantes aprenderem, né? E como isso vai ajudá-los a viver e a sobreviver em vários contextos, inclusive financeiro e econômicos, no século XXI, né? Bom, esses são os obstáculos que eu vejo atualmente, e o obstáculo que eu não falei é realmente da formação inicial e continuada de professores. Eu acho que esse termo, formação inicial, formação continuada, tem que ser modificado. José Pacheco, ex-diretor da Escola da Ponte, numa das leituras que eu fiz de um dos últimos livros dele, ele fala, primeiro, muitas vezes acha-se que estamos fazendo inovação nas escolas, não estamos, e a formação de professores hoje no Brasil, na visão do José Pacheco, que eu compartilho, ela está muito complicada, né? Ela está muito fragilizada, muito conservadora. Nós precisamos de uma transformação de professores nas licenciaturas, colocando os professores efetivamente para trabalhar em cenários para investigação já dentro das disciplinas da licenciatura, né? Não é esperar ir para o PIBIT para aprender como é que funciona, não é esperar ir para a sala de aula
para quebrar a cabeça, como foi a minha geração. Nós precisamos modificar as licenciaturas no Brasil, que são muito conservadoras, excesso de disciplinas, excesso de ementas, de conteúdos que efetivamente não têm aplicação para a educação básica imediata, poderiam estar problematizadas num mestrado, num doutorado, num curso de especialização, estão lá complicando a licenciatura. E aí a gente fala que está havendo formação de professores. Eu concordo com o José Pacheco que, no momento, em boa parte do Brasil, há uma deformação de professores. Né? Os professores continuam saindo despreparados, inseguros, sem usar muitas tecnologias, sem saber como construir um plano de trabalho na escola, um projeto de investigação, como fazer modelagem matemática na sala de aula, enfim. Para encerrar minha fala, eu gostaria de destacar alguns projetos que a gente anda fazendo aqui na UFJF, no grupo que eu coordeno, né, com meus bolsistas do Pesquisa de Ponto UFJF. E aí a gente tem, por exemplo, produção de vídeos educativos, né, de educação financeira. Esses vídeos foram inspirados nos vídeos que a gente assistiu, que são produzidos no Festival de Vídeos lá da Unesp, que o professor Marcelo Borba coordena esse festival de vídeos já há alguns anos e faz pesquisa. Com a pandemia, nós tivemos que mudar todas as nossas práticas presenciais para virtuais, e aí começamos a fazer vídeos que estão lá no canal do YouTube, Pesquisa de Ponto UFJF, vocês podem entrar lá no canal, só digitar no YouTube, Pesquisa de Ponto UFJF, e aí você vai ter acesso a mais de 60 vídeos, né? Como sobreviver, como usar a educação financeira na pandemia, por exemplo. A Gabriela Benetello, Davi Fiuza, Mirelle Maria e a Taionara do Patrocínio são bolsistas que têm trabalhado comigo nesse projeto. Né? Nós fizemos de educação financeira e direitos do consumidor, temos feito oficinas de educação financeira escolar, né, online, eram presenciais, agora são online. Núcleos de educação financeira popular na UFJF, né, que nós temos atualmente o maior curso de educação financeira popular do Brasil, está no canal 1.030.nefip, né? Se você tiver dúvida, só me mandar um e-mail, né? O meu sobrenome, kisteman1972@gmail.com. Você pode participar desse curso de educação financeira e investimentos gratuito online e depois trabalhar temas na sua sala de aula com seus estudantes, né? E o tema de investimentos é um tema que a minha geração não aprendeu e que a geração atual precisa aprender, porque vai ser decisivo na sua vida financeira futura, né? A escola ainda não entendeu que tem que trabalhar a educação financeira, empreendedorismo cidadão e investimentos para os jovens o mais cedo possível. O Brasil é o país que tem menos pessoas poupando dinheiro no mundo, né? E aí isso mostra por que a gente passa tanta dificuldade financeira em períodos de pandemia, além de uma desigualdade social muito grande, uma pobreza muito grande, governantes incompetentes, nós ainda temos, né, uma baixa literacia financeira da nossa população. Produção de tarefas, né, que a gente tem feito com os bolsistas para deficientes visuais e deficientes auditivos, tarefas de educação financeira, projetos com educação de jovens e adultos, né, como foi na pesquisa do Luiz Paulo Xisto, empreendedorismo e educação financeira, ensino de educação financeira em escolas com metodologias alternativas, como a Escola Waldorf, cursos de serviço de educação financeira e matemática financeira, né, para você problematizar a matemática financeira utilizando educação financeira, e aí o Dejair Barroso e o Wesley Carminati, que eu orientei, se empenharam nesse sentido, né, criaram materiais de curso de serviço para trabalhar matemática financeira na ótica da educação financeira no ensino superior, cursos de economia doméstica e orçamento, né, que nós desenvolvemos aqui para trabalhar com donas de casa, com populações de periferia, com classes desprezadas pelo Estado, né, com grau de pobreza muito alto, materiais, né, que estão lá no site do mestrado profissional em educação matemática, que são chamados produtos educacionais. Tem dezenas lá para trabalhar matemática financeira, educação financeira, empreendedorismo, investimentos na educação básica, no ensino médio, na EJA, no ensino superior e no ensino técnico, né, da educação técnica.
e futuramente a gente pretende alçar voo para a educação no campo. É muito importante que a educação no campo também tenha acesso a conhecimentos de educação financeira, empreendedorismo e investimentos. O Laboratório de Investigação Matemática e Educação Financeira, que foi idealizado pela Michele Oliveira, enfim, o professor criar um laboratório de educação financeira, pode ser virtual agora, pode ser lá na sua escola, quando a aula presencial voltar, de forma que você tem um espaço ali onde você vai levar os alunos para investigar em cenários para investigação financeira e econômicos, né? É o que a gente chama Laboratório de Investigação de Educação Financeira. Enfim, criar cursos, né? Eu acho que o professor pode criar cursos para os seus colegas, professores, para os seus estudantes, grupos de estudo de educação financeira na escola. Está aí a BNCC, que traz a grande novidade, né? Não é perfeita, mas traz a grande novidade, que é a educação financeira, num viés crítico, né? Eu participei da equipe da elaboração, né? O grupo de apoio pedagógico no MEC, da elaboração da BNCC no contexto da matemática financeira e da educação financeira, que está lá no currículo de matemática, e é importante, né, que cada professor conheça a BNCC, critique a BNCC e adapte a BNCC para o seu dia a dia. Já estou encerrando para responder algumas perguntas. O uso de matemática financeira e tecnologia, né? Problematizar com os estudantes a aprendizagem do uso de instrumentos, né, metodológicos, tecnológicos para a tomada de decisão, e trabalhar temas que foram feitos aqui, que eu acho importantes na sala de aula, da educação básica, média, superior, EJA, técnica, enfim, que é trabalhar o consumismo, que é um tema importante, principalmente consumismo infantil, né, na educação financeira, porque se você começa com jovens, com crianças com hábitos equivocados de consumo, consumismo, você vai ter consumidores muito pouco críticos com relação ao cotidiano financeiro que eles andam vivendo, né? E, por fim, trabalhar a educação financeira na terceira idade, né, com aqueles cidadãos mais experientes, mas que ainda são muito enganados pelos bancos, ainda ficam comprando título de capitalização, que é jogar dinheiro fora, ainda ficam fazendo empréstimo consignado e não conseguem pagar. E o tema que eu acho que deve coroar a educação financeira como um todo, que foi uma pesquisa que eu fiz de iniciação científica com a Cristimara Castilho, que foi ética e educação financeira. Então, acho que esse é um tema fundamental, a gente estudar, investigar, pesquisar sobre ética e alinhavar com valores e educação financeira. Por fim, quero fazer propaganda desse livro que está à venda, né? Educação Financeira no Contexto da Educação Matemática, Pesquisas e Reflexões. Foi um livro organizado pelo Celso Campos e a Cileda Coutinho, da PUC São Paulo. Eu escrevo o capítulo número 1, né? Uma crítica à OCDE e à educação financeira que é proposta pelos bancos e é proposta pela OCDE, os organismos internacionais, pela editora Academy. Você pode comprar pelo site, tá certo? E esse livro aqui, que foi um projeto que eu desenvolvi durante a pandemia, volume 1, Pandebook, que também é da editora Academy, que são artigos de educadores e profissionais relatando como é viver esse período de pandemia, né? São reflexões. Então, todos eles estão lá no site da editora Academy, com K, Akademy. É isso. Obrigado pela atenção e vou responder agora, se for o caso, algumas questões de vocês. Muito obrigado pelo convite. É muito bom começar, é excelente começar o dia com vocês. Os livros podem ser adquiridos direto no site da editora Academy. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Editora Academy. É só ir lá no site e pedir os livros que você vai receber na sua casa, pesquisas recentes de educação financeira de pesquisadores da PUC de São Paulo, e eu tive esse privilégio de estar nesse livro como pesquisador aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Departamento de Matemática e líder do Pesquisa de Ponta. Então, vamos a algumas questões, por favor, Anselmo. Mais uma vez, todos que chegaram após o início, sejam bem-vindos. E aí eu gostaria de falar um pouco dos números aqui, né?
Talvez o professor Marco aí, na sua fala, mas a gente passou aqui, né, teve um alcance aí de 214 pessoas, um engajamento de 33 pessoas e muitas mensagens, né? Então, eu acredito que a fala do professor Marcos teve um alcance muito bacana, o pessoal gostou, a gente viu aí os comentários sempre positivos. E aí surgiram algumas perguntas aqui que eu vou fazer para o professor Marco, né? Eu separei algumas perguntas aqui. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o professor é do Rosinei Carvalho. O Rosinei Carvalho ele perguntou para o professor fez o seguinte questionamento: a utilização de aplicativos de simulação pode ser uma boa ferramenta usada com os alunos nos projetos? Rosinei, né? Isso. Bom dia, Rosinei. Um beijo aí no pessoal de Tangará da Serra, a Ju tá aí na sala, né? Pessoal de Barra do Bugres, enfim, do Brasil todo, obrigado pela presença. E aqueles que vão assistir depois também, me mandem e-mail, kistema1972@gmail, né? Ou o WhatsApp, que se quiser meu WhatsApp, 329-9165-0426, estou à disposição, ou lá no Facebook, pode me achar lá também. O uso de aplicativos é fundamental e ainda tem poucas pesquisas sobre isso, né? Tanto o uso dos aplicativos que já estão em uso por aí, né? Aplicativos diversos de organização financeira, de economia doméstica, de simulações, né? De investimento, são importantes, né? E tem vários sites aí com bons simuladores, como o professor desenvolver ou aperfeiçoar o seu próprio aplicativo ou simulador. Né? Seria uma grande pesquisa, né, o desenvolvimento de um aplicativo ou de um simulador durante o mestrado, por exemplo. Muito importante para os estudantes, inclusive, aprenderem a como fazer isso junto com o professor. Não só o professor fazer para os estudantes, mas fazer com os estudantes. Então, a resposta é, sem dúvida, e daqui para frente, essa é a realidade. Tudo vai ter que ser simulado, tudo vai ter que ser analisado, investigado, e aí a importância da literacia, né, da materacia e da tecnoracia, esse tripé aí para auxiliar na tomada de decisão. E os alunos, você pode ter certeza que eles, no início, podem não conhecer os aplicativos, podem não conhecer o material que está sendo apresentado, mas eles se adaptam rapidamente e aprendem. Pega um celular e dá na mão de um jovem, de uma criança hoje que só precisa de ter orientação, né? Uma orientação ética ali para saber usar bem aquilo, porque eles se adaptam muito rápido às tecnologias que estão aí. Nós é que temos que aprender muito com os estudantes, porque eles não têm medo de aprender, a gente ainda tem obstáculos, né, que nos impedem de aprender. Eles, você dê um aparelho celular, dá um tablet, está provado aí que é só ter uma orientação ética que vai dar tudo certo. Temos um comentário aqui da professora Cida, né? Cida Rodrigues. Eu, como professora formada pela instituição pública, UNEMAT, tenho optado por aulas diferenciadas como estas. Já trabalhei com meus alunos no Ensino Fundamental 2 e fiz uma feira de trocas, matemática financeira, e o projeto foi sensacional. Os alunos envolveram-se tanto que passamos da hora de ir embora e fui pela primeira vez para casa com a sensação de realização. Essa coisa de trabalho por projeto sempre, às vezes, deixa o professor e os alunos com uma motivação maior, né, Marco? É a pergunta da Cida, né? Um comentário dela. Sim, sem dúvida, a Selmo, Cida e demais. Esse depoimento é aquilo que a gente espera que todos os professores deem nesse período pandemia e pós-pandemia, tá certo? Mudar a sala de aula anterior à pandemia estava falida, estava errada, já ninguém aguentava. Pelo menos eu falo por experiência própria, os estudantes, boa parte que eu estou em coordenações, acompanhava os estudantes, eles iam às aulas para responder presente, ou nem iam, né?
estava muito no piloto automático. Eu acho que é lamentável essa pandemia, nós temos que lamentar mais de 165 mil óbitos no Brasil, né, de brasileiros, e muito devido à irresponsabilidade das autoridades do país, que não tem governo, né, no momento o Brasil está à deriva, e cada um tem que cuidar do seu espaço, da sua família e de si. Agora, esse é um depoimento que vai ser frequente quando o professor opta por sair do norte, só ir para o norte. Quando ele começa a ir para o sul, para o leste, para o oeste, dá as mãos para os estudantes, né, agora virtualmente, e o estudante não quer parar de fazer o projeto, ele se sente envolvido, ele se sente motivado, ele se sente respeitado, né? É fácil fazer? Não é fácil, por isso que dar aula expositiva é ainda muito frequente. Vai lá, fica lá. Mesmo online, tem gente dando a mesma aula que dava presencialmente. Né? É uma esquizofrenia isso que a gente vive. Como que consegue? Ninguém liga a câmera mesmo, ninguém liga o microfone. Agora, ou a minoria, né, liga. Agora, trabalhar com projetos faz o professor se sentir mais motivado, nos obriga a aprender assuntos que a gente não domina, que os estudantes trazem de outras áreas, por isso a importância da gente trabalhar de forma interdisciplinar. O professor tem que ser humilde e reconhecer que ele não sabe algo, que não é da alçada dele, e trabalhar junto de forma colaborativa com o colega. Né? A gente precisa se unir para ficar mais forte. Aí a nossa classe no Brasil vai ser respeitada como deveria já estar sendo respeitada há muito tempo, né? Mas, sem dúvida, trabalhar com o projeto é o oxigênio que a gente precisa para continuar. Chegou uma pergunta aqui, que é a típica pergunta quando se fala em educação financeira. É da Lânia Roberta Santana. Ela diz: bom dia, professor. Existe uma relação entre educação financeira e matemática financeira? Como ensinar educação financeira no ensino fundamental? Existe. A gente só tem que tomar cuidado em achar, e isso sempre acontece, quando eu chego nas escolas para fazer projetos, né, de educação financeira, muita gente chega perto de mim e fala assim: você veio ensinar matemática financeira, né? Não, se fosse para isso eu não iria. Já tem professor na escola que é capaz de ensinar matemática financeira, né, de vários níveis. Quando você vai, né, para expor uma ideia, as pessoas confundem. Matemática financeira é um bom conhecimento para você propiciar a educação financeira para o estudante, mas não é a educação financeira. A educação financeira é um universo onde você vai trabalhar temas financeiros, econômicos, sociais, culturais, políticos, religiosos, né? Porque tem dinheiro no meio religioso, no meio político, enfim. É um tema que você vai convidar os estudantes a refletirem sobre consumo, consumismo, a fazer continhas, né, para ver se tem juro embutido, se vale a pena fazer um financiamento ou guardar o dinheiro. Agora, a matemática financeira, ela pode ajudar a tomar algumas decisões, mas eu gosto de dar um exemplo dos nossos avós e bisavós. Eles não frequentaram escola, ou pouco tempo na escola, eles não aprenderam matemática, né, como a gente aprende hoje, e eles não tinham dívidas, entendeu? Muita gente diz que é porque naquela época não tinha cartão de crédito, mas tinha empréstimo, tá certo? Tinha fiador, tinha a pessoa que empresta dinheiro a juros, né? Enfim, eram microbancos, né? Vamos dizer assim, eram bancos de uma pessoa só. Hoje você tem uma gama de produtos financeiros, você tem cartão de crédito, cartão de débito, tem o Pix, que está surgindo agora, a nova modalidade de pagamento, que as pessoas ainda não estão entendendo o que é, mas é importante. De qualquer forma, a educação financeira, ela tem que ser problematizada inicialmente na família, né? Eu acho que a gente tem que conversar em família sobre dinheiro, sobre crise, sobre, olha, está gastando muita água, muita luz, vamos reduzir, o planeta não aguenta, vamos parar de comer alimentos que fazem mal para nosso organismo. Isso tudo está dentro da organização financeira, da educação financeira. E depois pular para a escola, tá certo? Eu acho que em família a gente tem que conversar sobre temas financeiros o tempo todo, porque essa é a realidade que as pessoas vão viver na vida. Né? Ninguém consegue viver sem dinheiro, ninguém consegue pagar as contas com sonho, com alegria.
É importante ser alegre, mas você também tem que economizar para ter dinheiro, senão, além de não ser alegre, você vai ficar doente em termos mentais, de saúde mental. Como é que você começa a trabalhar a educação financeira? Você tem que conhecer o seu ambiente escolar. O que os estudantes precisam ali naquele ambiente? Você tem o autoconhecimento e o conhecimento do próximo. O que eu preciso, né, para a minha vida financeira ser equilibrada? É isso que a gente fala lá no curso, Educação Financeira e Investimentos, né, que está lá no site 1milhão30.com/NEFIP, NEFIP. A gente trabalha temas da linguagem popular. O que é importante hoje para os estudantes saberem de educação financeira? O primeiro passo é respeitar o meio ambiente, é se autorrespeitar, é se autoconhecer, é ter ética, é tomar decisões, é não achar que o dinheiro que não é seu, é trabalhar valores. Ou seja, você não precisa começar a trabalhar juros, taxas, nada disso. Você pode começar trabalhando temas da ética, temas de valores, temas de sustentabilidade, que isso é educação financeira, né? E com o tempo você vai incrementando aí os projetos que você vai desenvolvendo, né? E aí incorporando conteúdos e conceitos de matemática financeira. Um fato curioso é que normalmente quando a gente vai finalizando as palestras, assim, a gente vai tendo um esvaziamento da sala. E aqui, quando a gente está finalizando aqui, a gente está tendo um acréscimo no número de pessoas que está acompanhando. No exato momento, nós estamos com 81 pessoas acompanhando. Maravilha. E normalmente a gente passou a maioria do tempo aí com 60, 70 pessoas acompanhando simultaneamente. Então, acredito que muitas, assim, a quantidade de pessoas que essa sala alcançou foi muito grande, até pela qualidade do papo, né? A qualidade do papo é muito satisfatória. E eu tenho mais uma pergunta, sei que não vai dar para fazer todas as perguntas, pessoal. Tem uma aí que eu li, eu posso falar antes de você falar, se você me permitir. Foi da Ju Tangará. Ela falou sobre a BNCC, né, e os itinerários de formação de professores. A BNCC, gente, é o seguinte, é um documento, tem as suas qualidades? Tem. É uma inovação, é um avanço em relação aos PCNs? Sem dúvida, né? A gente precisava de um documento, eu não digo um novo documento, mas um documento que possibilitasse olhares sobre o que está acontecendo no século XXI, e os PCNs já não davam mais conta, embora eu acho que os PCNs a gente nem chegou a executar efetivamente, tá certo? Muita coisa ficou não executada ou subaproveitada. De qualquer forma, no tocante à educação financeira e os PCNs, é um bom documento. Ele não é perfeito, ele não está completo, mas as diretrizes básicas, a BNCC é um documento com diretrizes, né? Cada professor tem que adaptar para a sua realidade, não é seguir, não é algo determinado, finalizado, né? E a gente lembra as falas do Paulo Freire. Nós estamos condicionados, mas não somos determinados. A gente precisa ter autonomia, tem que ter sensibilidade, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter a criticidade para ler um documento e adaptar para o nosso contexto, tá certo? Então, a BNCC não é só criar a BNCC e pronto, os problemas da educação brasileira estão resolvidos. Quem vai resolver os problemas da educação brasileira são os educadores fazendo projetos com os educandos, tá certo? A esperança está na nossa classe. Quem vai mudar o Brasil são os professores. Não tem a ilusão que são empresários, que são banqueiros, que são políticos. Esse pessoal aí tem outras funções. Quem vai mudar o nosso país são os professores. Então, as diretrizes que estão na BNCC, elas são diretrizes. Você tem que adaptar para o seu contexto sociocultural, político, religioso, escolar, enfim. Não pode ser um documento estanque, tá certo? Então, precisa do professor, da reflexão docente. É isso, por favor. A última pergunta que eu vou dirigir, Marco, é da Marilene Adir de Souza. Bom dia, professor. Você considera necessário acrescentar a disciplina de matemática financeira ao currículo, ou a sugestão é trabalhar as habilidades necessárias, perpassando todas as áreas do conhecimento? Marilene, né? Isso.
Bom, bom dia, Marilene. Eu não acho que matemática financeira tem que ser disciplina, como eu acho que educação religiosa não tem que ser disciplina, nem educação sexual, nem educação nenhuma, tá certo? Tem que mais disciplina, né? Justamente o contrário. A gente não precisa mais uma disciplina, mais burocracia, mais nota, mais pró. O que nós precisamos tem a disciplina de matemática. Essa não vai ser retirada do currículo, é óbvio, né? Como a de língua portuguesa não vai, como a de ciências não vai, enfim. As disciplinas já estão aí. O que a gente precisa é ter um tema, né? Eu trabalhei numa escola pública aqui, né? Meu primeiro emprego na rede pública, concursado na prefeitura. Todo ano a escola escolhia um tema. Teve um ano que foi Carlos Drummond de Andrade, né? Um dos maiores poetas do mundo, brasileiro, mineiro, né? E todas as disciplinas tinham que trabalhar em torno do Carlos Drummond de Andrade. Eu estava entrando na educação básica na prefeitura, eu nunca tinha lido o Carlos Drummond de Andrade, né? A não ser um ou dois poemas para o vestibular na época, da época não tinha nem, quando eu fiz era vestibular, e eu não tinha a mínima noção como que eu ia trabalhar Carlos Drummond de Andrade na disciplina de matemática. Quer dizer que tinha que criar uma outra disciplina para entender o Drummond? Não, já tinha literatura, né, e o português. Aí nós trabalhávamos de forma interdisciplinar, nós nos reuníamos e eu falava, como é que eu posso trabalhar uma poesia em matemática? Né? E algum tempo depois, umas 2 semanas depois, eu descobri uma poesia do Milor Fernandes, que chama Poesia Matemática, né? Essa poesia matemática conta uma história de romance envolvendo objetos matemáticos. Se você quiser acessar, a gente usa isso nas escolas, nos projetos nossos de escola. Poesia Matemática do Milor, né? Milor Fernandes. É uma história de amor envolvendo matemática. E aí eu entendi que eu poderia utilizar poesia, os alunos poderiam construir, por exemplo, poesias envolvendo temas que a gente estava trabalhando em matemática. Então, não precisa de uma nova disciplina chamada educação financeira. Por quê? Senão vai virar disciplina, aí vai ter que ter prova, aí vai ter que ter nota, os alunos não vão se sentir motivados. O que você tem que ter? O professor de matemática se capacitar, se habilitar, ler artigo, ler livro, desenvolver o seu estilo, né? De como ser professor e trabalhar materacia financeira, tecnoracia financeira e literacia financeira, e ele criar seus próprios materiais a partir do que tem na Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ENEF, ler a BNCC e conversar com aqueles que estão fazendo pesquisa em educação financeira no Brasil, né, que tem gente aqui em Minas Gerais, tem pesquisadores em Minas Gerais, tem no Pernambuco, tem no Mato Grosso, tem no Rio de Janeiro, tem no sul do país, tem no norte, tem no nordeste, enfim. Tem vários núcleos que estão surgindo de educação financeira há algum tempo, eu estou em um deles, que em breve nós teremos novidades, né, para os professores, enfim. É trabalhar com as outras disciplinas. Então, a matemática tem que se aliar, geografia, história, filosofia, e aí pode ser em duplas, em trios, em grupos maiores, mas, enfim, estabelecer temas que possam ser investigados de educação financeira em forma de projetos. E aí não precisa criar mais uma disciplina, que vai dar mais confusão ainda. Vamos manter as disciplinas e elas têm que dialogar entre si com temas da educação financeira, que são vários, e os estudantes mesmo. Pergunta para eles o que eles querem aprender com relação ao gerenciamento do dinheiro, a tomada de decisão, a sustentabilidade, a consumo, a consumismo. Você vai se surpreender, porque eles trazem grandes temas para a gente investigar, e muitos estão levando para o mestrado e para o doutorado. Não precisa ser só para isso, pode ser também para desenvolvimento de ações remotas ou presenciais na escola, quando for possível. Pessoal, infelizmente a gente tem que terminar, né? Por conta do tempo, o papo estava muito gostoso. Mas o professor Marco deixou os contatos dele aí. Qualquer coisa, faça um contato com o professor, estreite essa distância e comunique-se diretamente com ele, que eu acho que é uma pessoa que tem muito a contribuir com a sala de aula, muito a contribuir com os professores que estão na educação básica, que estão não só na educação básica, mas no ensino superior, em todas as fases da educação. Professor, a gente teve aí,
quase 600 pessoas alcançadas, 310 engajamentos, 220 mensagens, então são números bastante expressivos e que indicam que o papo estava gostoso, o papo estava bom, né? Muitas perguntas ficaram sem assim, direcionamento por conta do tempo. Mas agradeço a sua disposição de estar participando com a gente, né? Foi um prazer enorme tê-lo aqui nesse momento e, com certeza, né, eu acredito que podemos aí, no momento pós-pandemia, né, estarmos presentes pessoalmente em outros eventos, não necessariamente precisa ter um evento, né, mas para a gente poder ter uma conversa, uma discussão, e sempre que você está aqui com a gente é um grande motivo para a gente conversar e a gente fazer uma interação, porque sempre o papo é muito, muito gostoso, né. Então, muito obrigado, professor. Vou deixar aqui só para suas considerações finais e a gente fecha mais essa. Perfeito, Anselmo. Bom, eu estou muito feliz e parabenizo você, a organização do evento, você pela condução, né, da tarefa de hoje, foi a gente se encontrar aqui para bater um papo. Ao GPM, né, meus parabéns, vocês estão de parabéns, é o grupo que a gente quer, né, que a educação matemática brilhe no Brasil, né, é um exemplo de grupo, de organização. Um abraço para todos, não vou falar o nome de todos, mas você, né, o Anselmo, o Márcio Urel, que é um grande amigo meu também, um grande irmão. Quero parabenizar pela organização do evento, pela ousadia em fazer um evento em plena pandemia, muito difícil, e principalmente pelo sucesso que é o evento em termos de organização. É incrível, vocês trabalham, vocês têm um projeto efetivamente, e dentro desse projeto vocês trabalham de uma forma incrível. Parabéns aos professores e professoras que estiveram aqui hoje, né? Quem quiser se comunicar comigo, tá aí os contatos que eu deixei. Pode me achar lá no Facebook também, ou no Instagram. Fico muito feliz e espero que vocês se sintam motivados a desenvolver seus projetos. Que eu vi aí, eu fui lendo os comentários, tem muita gente fazendo projetos importantes, né? Com uma simplicidade muito grande, como deve ser, que aí os alunos se apaixonam para voos mais altos, muita gente narrando aí projetos de educação financeira que foram feitos, estão sendo feitos, continuem, sintam-se ousados e transformem-se como professores, né? Durante esse período de pandemia é muito difícil, vamos fazer a nossa transformação de professores, mudar o nosso rumo, vamos para o sul, vamos valorizar as nossas origens e vamos valorizar os conhecimentos dos nossos estudantes. Um beijo e desejo tudo de bom para vocês, um ótimo evento. E quando for possível, estaremos aí nesse estado belíssimo que é o Mato Grosso. Obrigado, Marco Aurélio, obrigado a todos que esteve conosco. E a Sala 3 continua com a palestra agora, Modelagem Matemática no Ensino Médio, com o auxílio de softwares matemáticos, do professor João Frederico Costa de Azevedo Maia, da Unicamp, Campinas. Saiam camisa 9 e entra camisa 10 agora. Valeu. Beijo, Adel. Valeu. Até a próxima.